A gente ouve muito falar de Deus como pai, né? Mas o que isso significa de verdade? Será que é só um apelido carinhoso? Na verdade, não. É um conceito teológico super profundo que a gente chama de paternidade divina. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás dessa ideia e por que ela é tão, mas tão central. Bora lá. E o ponto de partida para tudo isso tá aqui, ó, nessa frase. O pai enviou seu filho. Pensa comigo. O texto não diz que Deus enviou um anjo ou um profeta. Ele diz: o pai enviou o filho. Essas duas palavras, pai e filho, elas já entregam que existe um relacionamento ali, algo profundo, eterno. É justamente essa ação, esse envio, que começa a definir pra gente o que é essa tal de paternidade divina. Bom, e aí a gente chega no ponto central. Essa palavra pai. É só uma metáfora, tipo uma forma que a gente, como ser humano, encontrou para tentar entender algo tão grande. Olha, a teologia vai dizer que é muito mais do que isso, que a gente está falando de algo real, da própria natureza de Deus. Então, por onde a gente começa a desembrulhar essa relação que é tão, tão fundamental? Para a gente começar a entender, o primeiro passo é ver como essa paternidade se revela. E a resposta, segundo o material que a gente está usando de base, está na Trindade. E isso aqui é crucial. Não dá para a gente pensar no pai sozinho, isolado. A ideia de pai só existe porque existe um filho e, claro, o Espírito Santo. É uma relação, uma dinâmica que existe desde sempre, uma comunhão de amor que é eterna. E nessa dinâmica, o pai é visto como a fonte de tudo. Sabe aquela ideia de o princípio sem princípio? É isso. Ele é a origem, a fonte de onde tudo flui, inclusive a divindade do Filho e do Espírito. Ele é o ponto de partida de tudo. Agora, se liga nessa distinção, porque ela é importantíssima. Gerado, não criado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o filho não é uma criatura, como eu ou você. Ele não foi feito, ele foi gerado. Isso significa que ele compartilha a mesmíssima essência divina do Pai. Eles são um só na sua natureza. E essa geração não teve um começo, ela é eterna. E para completar essa dinâmica, entra o Espírito Santo. Ele é tipo o elo que conecta a gente com essa realidade toda. Quando a gente lê que ele procede do pai e do filho, uma forma de entender é pensar nele como o próprio amor que flui entre os dois. Um amor tão real que é uma pessoa e que agora age em nós. É o Espírito que traz aquela convicção lá no fundo, sabe? Aquela certeza de que somos filhos de Deus. Ok, então, essa é a revelação teológica, né? A parte mais, digamos, conceitual. Mas como é que isso sai do papel e vira experiência de vida? Como é que uma pessoa passa a reconhecer essa relação de filho com Deus? Bom, a resposta está bem aqui, na confissão de fé. Reconhecer e, mais do que isso, declarar que Jesus é o Filho de Deus, isso é como se fosse a porta de entrada para esse relacionamento. E veja bem, não é só uma afirmação intelectual, tipo, eu concordo com isso. É uma declaração que, segundo a Bíblia, é um sinal de que Deus está presente na vida daquela pessoa. Certo, mas como é o jeito desse pai agir? O material que a gente está vendo destaca três características principais. A primeira, ele é cuidador. Não é um cuidado distante, é um cuidado de perto, que guia, que se importa. A segunda, ele é disciplinador. Essa palavra pode soar meio pesada, né? Mas a ideia aqui é de correção por amor. Sabe, como um pai que orienta o filho porque quer o melhor para ele. E por último, ele é misericordioso, agindo sempre com uma compaixão enorme. E o amor desse pai é descrito como perfeito, de três formas que são, olha, incríveis. Primeiro, é um amor sacrificial. A prova máxima disso, o pai ter enviado o próprio filho. Segundo, é um amor adotivo. E isso não nos torna filhos de segunda classe, muito pelo contrário. A gente passa a ser filho legítimo, com todos os direitos. E terceiro, talvez o mais poderoso de todos, é um amor inseparável. O que isso quer dizer? Que não existe nada, nem erro, nem dificuldade que possa nos separar desse amor. Pensa na segurança que isso traz. Ok, entender tudo isso não é só para acumular conhecimento, sabe? Tem um impacto direto, prático na vida. Não é só doutrina, é algo para ser vivido. Então vamos ver como é que essa verdade transforma o nosso dia a dia. E aqui está um dos pontos mais transformadores, o contraste entre amor e temor. O amor perfeito de Deus e aquele medo que atormenta, eles simplesmente não conseguem ocupar o mesmo espaço. É tipo luz e escuridão, onde um chega, o outro tem que sair. Aquele medo de castigo, de condenação, dá lugar para a segurança, para a confiança de quem se sabe amado. E este versículo aqui, nossa, ele resume isso perfeitamente. No amor, não há temor. A experiência de receber esse amor de Deus
é algo que muda tudo por dentro. Ela simplesmente arranca pela raiz aquele medo que paralisa, aquele medo que está sempre ligado à ideia de punição e nos dá a liberdade para viver com confiança. E um amor assim, quando a gente recebe, ele não fica contido, ele transborda. A ideia é que ele se torna a nossa marca registrada, sabe? A prova visível de que alguma coisa mudou por dentro. O jeito que a pessoa passa a amar a Deus e a amar os outros vira o grande sinal de que ela vive essa realidade de filho. Beleza, vamos juntar as peças do quebra-cabeça então. O que a gente viu até aqui? Como é que essa grande ideia teológica da paternidade de Deus se conecta com a experiência do dia a dia? Resumindo a nossa jornada, a gente viu que tudo começa lá na Trindade, que é a fonte de tudo. A porta de entrada para a gente viver isso é a confissão em Cristo. Uma vez que a gente entra, a caminhada é guiada pelo Espírito, sempre debaixo de um cuidado paterno. E o resultado de tudo isso, uma identidade segura, um senso de pertencimento, uma vida protegida por um amor que é soberano. Essa é, em essência, a paternidade divina. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se essa paternidade é real, se esse amor realmente transforma, como é que ele se torna visível no mundo? De que jeito esse amor, que vem do Pai, passa pelo Filho e chega a nós pelo Espírito, se transforma em algo concreto, algo que as pessoas podem ver e sentir ao nosso redor?